Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, um encontro com mulheres que admiro enquanto provamos um vinho. Hoje, para além da nossa convidada, que já vou apresentar, temos este Dona Paterna, um alvarinho de 2024, verde-branco, um vinho cheio de delicadeza, frescura e mineralidade, fruta branca delicada, citrinos, tons salinos e flores, um clássico. Dona Paterna destapa também esta conversa com a Aldina Duarte, amiga que admiro pela voz e verticalidade. É do fado à Aldina, podendo ser de muitas outras coisas, da escrita, da rádio, do pensamento. Olá, Aldina. Olá, Inês. Em 2022 editavas o teu álbum Tudo Recomeça, em 24 Metade Metade, com letras de Capicua, em 22 também te lançaste na escrita, e agora que vem aí 2026... Olha, antes de mais, obrigada por me convidares para este podcast, porque eu acho este nome extraordinário. Este nome é da Inês Bernardo, é um já nome... sei que não é teu, já me disseste, mas eu não posso deixar de elogiar este nome, porque eu gostava imenso de ter sido eu a inventar. E acho que tem a tua marca. Eu vesti-o com todo o orgulho. Podia perfeitamente ter sido inventado por ti e estar num daqueles teus livros de aforismos. Bom, passando à frente. Para 2026, ando aqui num trabalho que mudou muito os meus dias e até eu acho que acabou por influenciar a minha maneira de estar na vida, isso é que me está a impressionar um bocadinho mais. Devo dizer que já não me acontecia há muitos anos uma atividade mudar tanto a minha vida. E quando muda a nossa vida, eu acho que também vamos mudando. Há aqui uma espécie de processo interrelacional, que é a vida mudas cá dentro de ti muda qualquer coisa, depois dentro de ti muda ainda mais alguma coisa. Metamorfose. Andas sempre nisto. E eu acho que tenho andado nesse ciclo de mudança, ora de dentro para fora, ora de fora para dentro. E eu digo-te que é uma maneira de estar na vida que eu nunca tinha vivenciado durante tanto tempo, pelo menos, que é a escrita de um livro de letras para fado, que ando nisto há 2 anos, sendo que este ano foi o ano foi a linha vermelha, tinha que o acabar. O Museu do Fado vai editá-lo, que são 100 letras para fados tradicionais, muito poucas já gravadas por alguns fadistas, que são as que eu achei que estavam mais bem construídas, porque a ideia aqui é mais do que o valor literário das letras. Se eu tiver melhor, se não tiver não é problema, tem que estar bem construídas para aquelas melodias. Gostava que fosse assim, uma espécie de cartilha, tipo, quem vai ali percebe como é que se faz uma redondilha maior para aquela música, como é que é o casamento do registro emocional da música com o registro emocional da história escrita. E depois também vou dar uma espécie de roteiro daqueles fados, dos meus preferidos, daquelas melodias, ou seja, um fado cravo são muitos fados cravos, sempre. Replica-se, não é? Porque durante, imagina, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70 anos, há um fado que tem 150 anos, que é o fado Anadia. E perduram, porquê? Porque aquelas estruturas são uma melodia aberta que está feita para cada fadista cantar a sua história e criar o seu próprio fado. E todo esse processo criativo de cantar uma letra com um tema novo, com acentuações tónicas, com sonoridades diferentes, transformam a melodia e depois a alma de quem o canta. Portanto, e transformaram-te a ti neste processo? Pois aí é que está. É que os fados me transformaram toda a vida até hoje a cantar. Isso não é, já é para mim. Já não é novidade, não é? O normal, não é? Agora a escrever não, porque eu também nunca tinha tido assim um compromisso diário com a escrita. E que escrita, porque tem ali um espartilho que é a técnica e as regras que aquelas estruturas têm. Não é escrever prosa, não é? Em que é pensar e deixar fluir a caneta e depois então eventualmente, quase sempre, corrigir. Mas ali não, ali
Ali tu tens regras tão rígidas como a rima, a métrica, eu sei lá, que criar assim, e tem que ter qualquer coisa tem que ter sempre qualquer coisa de poesia, seja lá como for. E um fado pode só ter um verso na realidade lá dentro, porque depois a grande poesia é quando ele é cantado, não é? Aí é que tem que tudo ser inteiro. Mas está bem, mas fazer um verso por dia é muito para mim. E se houvesse só há um tema, no fundo só há um tema, é o amor? Não. Não, por acaso não. Porque eu fui muito influenciada pelo último disco. Metade não tem um único fado de amor. isto para mim, eu que sempre cantei o amor ou o desamor ou todas as declinações do amor, foi muito uma grande novidade. E andar a cantar durante 2 anos fados que não são de amor faz-me ir para outros mundos, não é? E portanto, claro que agora a escrever também me saíram outros mundos. E até me saiu ironia, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca me tinha saído, a ironia escrita para um fado, na escrita para Transformaste o fado num manifesto quase. Sim, o fado também é manifesto. Também é, mas por exemplo, é assumidamente no disco que fiz com a Capicua. Aliás, pedi-lhe um tema sobre que fosse um manifesto político, o tema do Majestade, que é, entre parênteses, 25 de Abril, é um manifesto político, não é social, é político. E isso para mim cada vez é mais urgente, que é distinguir o que é político do que é social. Porque nem sempre coincidem. Eu posso ser uma social-democrata, posso ser, com uma grande consciência humanista, posso ser uma democrata cristã, com uma grande consciência humanista, mas depois, politicamente, a conversa é outra, porque isto não é uma questão de sermos só sensíveis à pobreza, por exemplo. Que eu gosto de pensar que, independentemente das questões políticas, todas as pessoas à partida serão sensíveis ao sofrimento do outro. Queremos acreditar que sim. Quero acreditar que sim. E acredito, não é só quero, acredito que a maioria das pessoas são solidárias, a maioria das pessoas estão aqui por bem. Agora, depois, isso pode não condizer com a ação política, não é? E é aí que as pessoas, às vezes, eu acho que não têm literacia nenhuma política e, portanto, acham que só porque alguém diz que é contra a fome, que isso basta. Não, é preciso medidas políticas do ponto de vista laboral, por exemplo, para que as pessoas possam ter uma vida digna, que é trabalhar para poderem comer, para ter uma casa, etc. A consequência não se dá. Não, se não tiveres uma... Por isso é que existe uma coisa que parece uma palavra antiga, mas que é o que define isto, que distingue isto tudo, que se chama ideologia, não é? Porque há quem... para mim a grande diferença, por exemplo, entre direita e esquerda, para mim há 2 grandes diferenças que continuam a existir. Uma é, eu acho que a direita acredita mais na natureza humana e dá mais ênfase acha que isso é mais determinante na organização social, e a esquerda acha, e bem, eu aí me incluo, que as condições de vida, a condição humana é que é mais determinante para a evolução social. E outra das coisas, eu acho mesmo que a ideologia de direita acha que tem que haver pessoas para servir e pessoas para mandar, ou seja, há sempre pessoas de primeira e pessoas de segunda, venha lá quem vier. Ou seja, o classismo, a meu ver... Não achas que na esquerda também pode haver esse classismo pode camuflado? Pode haver, mas é porque não são de esquerda. Quem é verdadeiramente de esquerda sabe que isso é nocivo, é mentira, é injusto. Portanto, eu acho que se uma pessoa de esquerda for classista é porque realmente nasceu numa classe alta
e percebeu que havia umas coisas que estavam mal, mas não foi ao fundo da questão. Conseguiste impregnar os teus fados, agora apropriaste deles. Há uma contaminação política? Não declaradamente, porque não é preciso. Eu acho que no caso do fado não é preciso, porque ele já é tão radical emocionalmente. Ora, aí está outra coisa que eu acho. Normalmente as classes sociais mais altas têm uma doença da sensibilidade. O riso, tem tudo que é emocional tem que ser controlado, limitado. Portanto, o fado é uma arte absolutamente radical do ponto de vista emocional. Não há nada mais desbragado e mais corajoso até. E que dê voz a quem nunca a teve, não é? Os protagonistas, não é raro que os protagonistas da história dos fados são pessoas que sofrem, são pessoas que estão em situações de fragilidade, venham elas de onde vierem. E nesse sentido eu acho bastante igualitário e bastante transversal. Portanto, se formos por aí, se quisermos ir até ao fundo, isso para mim já é bastante revolucionário. Agora... O que é curioso, deixa-me só salientar isto, é que o público do fado foi sempre um público mais de direita. Porque o público do fado, o que é o público do fado? O público do fado eram o que é os portugueses antes do 25 de Abril, o que é que são os portugueses depois do 25 de Abril, não é? É um bocadinho isso. E o fado, como foi uma arte que foi entendida como inofensiva durante a ditadura, não é? Acabou por ser entendida assim, mas nós estamos a comparar a visão do colonialista e do ditador, não estamos a pensar nem a ouvir sobre o que está ali, porque se pensarmos bem, mais a fundo e ouvirmos um fado, percebemos que não tem nada a ver, pelo contrário. Tu não terás outra arte em Portugal onde os pobres e os marginais e os vencidos da vida tenham sido protagonistas. Não tens. E agora, claro, na altura isso era entendido, como digamos que a tacanhez era grande e portanto achavam que quando estavam a cantar a Rosa Enjeitada, toda a gente ouve como uma desgraçada que teve pouca sorte de se apaixonar, de cair em tentação e portanto ficou sozinha e foi enjeitada para o resto da vida. Por esse motivo, porque já nenhuma mulher que perdesse a virgindade, casaria, etc. Podes ouvir assim, eu não ouço assim. E por isso gravei até com o António Zambujo. Também é importante ouvir uma voz masculina a contar aquela história. E ali percebe-se que é outra coisa, é só uma mulher injustiçada, ponto. O fado tem muitas leituras. Aliás, quase tudo tem muitas leituras. Claro, mas o fado teve pela sua antiguidade e por ter este peso histórico da ditadura, ser uma espécie de música do regime, que é mentira tudo, a própria história dos fadistas, tudo é ao contrário. As mulheres fadistas tinham uma visão, terão a idade das nossas mães e eram mulheres que tinham uma vida já naquela altura, do ponto de vista amoroso, mais parecida com a nossa do que as nossas mães, não é? Eram bastante à frente do tempo e por isso eram vistas como mulheres de mau porte. Ou seja, depende de como é que queremos olhar para isto. Claro. Estão terminados esses 100 fados? Não, ainda não. Faltam muitos, sem querer? Não, falta muito pouco já. Mas agora depois falta estar ali, porque eu já sei que vou rever tudo e depois vou cantarolar todos e percebo que não está a rolar aquela palavra e altera ali qualquer coisa. E tu realmente vais querer cantá-los? Olha, há ali alguns que não me importo, porque gosto mesmo da relação da letra com a música, gosto do sítio de onde vieram, mas à partida não estou a pensar nisso agora. Mas a apresentação, pelo menos a desse livro, devia tê-lo sim. Em áudio também. E mais eu tenho lá alguns que já foram gravados pela nova geração, porque eu só escrevi para a nova geração, que foram gravados por pessoas da nova geração e que outros que, não tendo sido gravados, fiz para essas pessoas, porque não imagino outra pessoa a cantá-los. Se calhar ainda vamos vê-los. E está lá, para não sei quem. Muito bem, muito bem. Mesmo que não tenha gravado e que não venha a gravar, mas a verdade é que foi mesmo bacana. Eu não imagino outra pessoa a cantar. Está entregue, de certa forma. Tá. No meio deste processo de escrita, enfim, continuaste a fazer concertos.
foste ao encontro do teu cabelo branco. Não sei como é que se pode dizer isto. Saiu-me assim agora. Foste ao encontro do teu cabelo branco. Olha, esta coisa do cabelo branco, agora muito curto, exatamente para erradicar de vez os restos da tinta, é um processo que toda a gente que passou para o cabelo branco diz que passou. E agora percebo porquê. Porque realmente andar com as pontas dos restos da tinta chega ali a uma altura que não é nada bonito para mim. Olha, isto do cabelo branco parece uma coisa muito... mas é muito simbólico no meu caso, porque eu não percebo porque é que comecei a pintar o cabelo. É a conclusão a que eu chego. Primeiro, sinto muito mais eu com o cabelo branco. Eu no sentido em que corresponde à minha idade, corresponde à minha natureza, à minha relação com a imagem. Eu tenho... Digamos que sou mais cuidadosa do que vaidosa, diria eu, isto não é, sem qualquer juízo de valor. E o que eu acho extraordinário são estas pequenas coisas que de facto às vezes nos fazem perceber as nossas autocensuras, não é? Que é por carga d'água é que eu comecei a pintar o cabelo, não é? Tens resposta para isso? Tenho, é sempre aquela história, é das mulheres, temos estas coisas que estão aqui impregnadas, que vêm da... Aceitamos sem questionar. Sem questionar, há gerações e gerações e gerações, e ainda estão cá muitas coisas. E no fundo sempre com o medo que nos apontem o dedo, não é? E de perder qualquer coisa por causa disso. Eu até acho que é mais isso do que... Eu não sou propriamente uma pessoa... Como é que eu ia dizer? Eu tenho uma relação maravilhosa com a crítica, por acaso, porque tento perceber, às vezes até digo assim, olha, a forma como uma pessoa fala sobre isto é desagradável, de facto, é uma pena para ela, mas olha, porque eu acho que este ponto aqui interessa-me, estás a ver? E depois, quando não serve para nada, acho que fica tão mal a quem a faz, por exemplo, aquelas coisas do ódio, que agora se fala muito das redes, não sei o quê. Para já eu não sei o que é isso, porque se vejo uma coisa que acho absurda e maldosa, bloqueio e pronto, não falo sobre o assunto. Não gosto mesmo de falar sobre essas coisas, porque acho que só alimenta, Aliás, eu acho que as redes estão feitas para isso, não é? Para se alimentarem de si. Para amplificar essa linguagem do ódio. Pronto. Isso eu não faço, recuso-me, não sou assim, nunca gostei disso na vida, não vou agora fazer isso em lado nenhum. Mas a verdade é que eu de repente fico a pensar que sei lá, por ser fadista, por ter começado a ter cabelo muito cedo, cabelo branco com 30 anos, eu naturalmente não questionei, achei, não, tenho que pintar porque senão vai-me envelhecer, como sempre, é assim, envelhecer fosse uma coisa má logo à partida, não é? E isso parece uma pessoa, eu ainda por cima, desde muito miúda, sempre muito nos movimentos todos, muito politizada, feminista, assumida, ranhanhão, e de repente dou por mim, olha, também lá estavas. Estou lá também na armadilha. Foi só isso, foi mesmo só isso, foi pensar, e talvez eu tenha tido essa abertura porque deixei de cantar na Casa de Fados, e então deixei de ter aquela rotina, e bastou deixar de ter aquela rotina, e questionei, mas porquê é que estou a pintar o cabelo? E depois pensei, não me digas que pintavas o cabelo porque achavas que ia prejudicar-te na tua carreira artística, por exemplo. Mas a verdade, para ser completamente honesta, é que eu, por exemplo, eu ando sempre entre deixa redes sociais, não deixas redes sociais, deixas redes sociais, não deixas redes sociais. Porque a sensação que eu tenho, o medo que eu tenho é que posso deixar de ter trabalho por causa disso. É horrível isto, mas é verdade. Isso já acontecia com a televisão, não te esqueças, não é? Quem não aparecia na televisão desaparecia. E a ideia realmente. E eu de repente estou por mim, claro que agora estou numa fase muito mais pacífica de tudo isso, porque tudo o que eram as minhas conquistas essenciais estão alcançadas, portanto o resto a gente vira-se e tudo se arranja. Mas a verdade é que a parte que eu gosto menos do meu trabalho é a fama. Eu não tenho essa maneira de ser. Falta-me aqui uma parte para ser uma artista, para ter sucesso. Não tenho. Falta-me uma parte que é, eu não sou mundana, eu prefiro mil vezes. Por isso não te falta, tu és assim. Eu sou assim, não, mas quero dizer para o que está, para o sistema vigente, não é?
Mas a verdade é que eu sei que tenho que ter os mínimos de visibilidade para poder ter gente nos concertos e para poder gravar os meus discos, não é? É tão simples como isto. E por isso acho que esta história do cabelo branco parece que não tem nada, mas tem a ver, está associado também a esta coisa de ter redes ou não ter redes, está tudo ligado. No fundo, eu acho que o que eu interiorizei sem questionar foi: isto faz parte do meu trabalho e eu tenho que ceder nisto para poder fazê-lo. Acho que foi isso. É um aceitar sem questionar, como muitas das coisas que nos acontecem. Mas também tem a ver com o meu trabalho. Eu acho que com essa exposição. Sim, com a exposição. Então, por falar em exposição, e só aqui um parênteses para dizer que estamos a beber neste episódio Dona Paterna, um Alvarinho de 2024, por falar na exposição. Tu precisas muito de evasão. Dos teus passeios, sim, das tuas pequenas grandes fugas, sim, da proximidade com a natureza, da praia, das árvores. A cidade é o ruído e a asfixia, muitas vezes. Está a ser, mas não era. Não era. Lisboa, eu tenho um amor para sempre por Lisboa, nem que eu fosse viver para a China. Eu tenho mesmo uma relação com Lisboa quase tipo amiga, é uma amiga que de sempre e para sempre. Eu preciso de Lisboa também. Eu não sou, por isso é que Colares é muito, muito bom para mim, porque dá uma natureza que eu preciso, está a menos de 1 hora, tenho as minhas raízes maternas todas lá. Mas tem que ter uma saída de emergência para Lisboa. Para Lisboa, é isso mesmo. De antes era o contrário. Lisboa era a minha saída de emergência para Colares. Agora está mais. Já é Colares que é a minha saída de emergência para Lisboa e já não são poucas as vezes que eu não divido o tempo entre cá e lá. E as tuas noites, Aldina, para quem, como tu, cantou tantos anos no Senhor Vinho, o que é que passaste a fazer das noites? Olha, eu não sinto saudades nenhuma daquele modo de vida. Foram 25 anos e acho que cumpri um ciclo. E foi um ciclo. Cantar de terça a sábado significa também que escolhes a tua profissão e que ela fica de alguma maneira acima de tudo, porque passas a ter uma vida ao contrário de toda a gente, não podes ver metade do que queres ver, dos concertos, etc., porque estás a trabalhar à noite, não tens fins de semana, porque folgava ao domingo e à segunda. Ou seja, havia um permanente desencontro com o cotidiano dos outros. Com os amigos, até a própria família, etc. Exato, claro. Portanto, mas fazia-me sentido, era a vida que eu tinha escolhido e até gostava dessa transgressão, digamos assim. Achava aquilo, ninguém tem esta vida, assim uma coisa. E dos meus então ninguém tinha, a não ser os meus colegas, não é? E então, depois da pandemia, houve aqui uma reviravolta qualquer para mim, muito grande. Eu gostou muito, muito da pandemia. O que é natural, repara, se custou a toda a gente, para alguém que estava todas as noites, sim, com um propósito muito definido, com gente acompanhada, de repente a pandemia significou mesmo uma clausura. Que, aliás, eu escrevi um tema que é dos que mais gosto, chamado Clausura, e gravei. E é o que foi, não é? E foi horrível, e quando eu percebi que as pessoas a seguir estavam ainda piores do que eram antes, ou seja, aquela coisa, sentiram-se tão ameaçadas que ainda ficaram mais gananciosas, mais egoístas, agora está tudo a safar, vou-me safar e que lá saber. Quando eu percebi essa reviravolta, eu disse, bom, o mundo vai piorar a valer. E isto vai ser, vamos passar aqui maus momentos, E em pouco tempo assim foi, lá veio a extrema-direita toda no mundo inteiro, o Trump, quer dizer, coisas assim, completamente impensáveis, não é? E eu disse, pronto, agora vai ser uma altura de resistência e então vou mudar e vou tentar ser melhor no que eu puder. E mudar e tentar ser melhor é pôr as pessoas à frente de tudo, que é uma coisa que eu não tinha nunca feito até ali. E pronto, e então passei... Tenho jantares com amigos, que é coisa que eu não fazia, com rotinas, tenho rotinas com amigos, tenho rotinas com a família, que também não tinha. Passei a estar
como é que eu ia dizer, tentar estar mais atenta à minha consciência, ou seja, estar mais vigilante, é isso, mais vigilante do género. Agora o mais importante para mim não é a arte, digamos assim. A arte é aquela coisa deslumbrante e divinal, não. Agora tenho assim, pôr acima de tudo as questões humanistas e não me perder no discurso e na linguagem, porque a linguagem está completamente corrompida, mas não é só por estar, é porque o pensamento também está. Portanto, se o pensamento está corrompido, a linguagem corresponde, habitualmente assim. E eu disse, tens que ficar completamente vigilante e ter prazer nisso. Não é uma coisa triste e também andamos aqui a lutar pelos direitos humanos e contra a injustiça, uma coisa amarga. Não. Por respeito, por amor ao próximo, tu tens mesmo que não arranjar formas criativas que sejam de não te confundires com esta linguagem de ódio, de intolerância, este preto e branco, porque está tudo a preto e branco. Encontras muitos focos de luz no meio? Encontro muitos mesmo, cada vez. Sabes porquê? Porque deixei de ter os focos apontados para os holofotes. Porque se a gente só se vêem os que estão debaixo dos holofotes. Se começarmos a olhar para quem nunca estará nos holofotes, porque não é, porque é médico, porque é enfermeiro, porque é canalizador, porque é não sei o quê, essas é que são as pessoas que ajudam o mundo a não ir abaixo. E o mundo artístico é muito inibiante. Como aconteceu na pandemia, de resto, para ir buscar de novo a pandemia. Exatamente. E o mundo artístico é muito inebriante, mas é muito falso. Aquilo é tudo... quando tu pensas que ao fim de 20 anos de morrer, ou 40, uma Amália, que já quase ninguém fala dela e que as novas gerações já nem conhecem a Amália. Esta é que é a verdade. Dói muito, mas é assim. Para que é esta... Para que é este deslumbramento todo com a fama? Ninguém fala da coisa em si, só se fala do acontecimento. Tu dizes assim, vais ver um concerto, não sei se isto acontece, queres falar sobre a música e ninguém fala sobre a música, só se fala se estava cheio, se não estava cheio, quem é que lá estava, qual é a vida daquele artista. É uma marca dos tempos. Sim, mas não é o meu tempo. Não sabemos o que virá a seguir. Isso é que é curioso, que é saber se este mundo como está, e para falar do mundo artístico, oco, é como eu o vejo também, se vai rebentar e se vamos voltar à essência, ou se nós é que estamos já deslocados e vai ser uma continuação desse Pois, eu acho que folclore. Tu o artista tem que fazer parte da vida e da sociedade, não pode ser esta coisa à parte. Acho que é muito mais isso. Ou seja, caímos naquilo. É muito engraçado. Tudo é política e é verdade. Se nós pensarmos o que é que está a ser neste momento, os acontecimentos partidários, o que é que, os líderes políticos, tu pensares nisso, a arte não está muito longe dessa maneira de estar. Estão-se a espelhar muito, não é? E não é por acaso, é porque se tu quiseres ir ao fundo de uma coisa, ela tem que ser muito mais lenta, tem que estar muito mais concentrada noutras coisas do que propriamente em dar lucro, em ter muita visibilidade, ou isso não importa. Se tu estiveres a criar realmente e quiseres ir mais fundo, não podes entrar. O problema é que são poucos os que querem ficar à espera, não é? E pois, porque depois também isto implica que tu, como o dinheiro justifica tudo, não é? O dinheiro justifica tudo. Há dias vi uma notícia, não sei quem é a pessoa, não conheço, de uma rapariga que tinha-lhe tirado uma conta de 500 mil seguidores e as marcas imediatamente deixaram-na cair. E eu não sei quem eram as marcas nem quem era a rapariga, muito sinceramente não dominei muito o assunto, mas aquilo ficou-me cá dentro.
E porquê? Porque depois o argumento de quem falava é compreensível, porque as marcas estão lá porque precisam daqueles 500 maçadores para dar lucro. Ou seja, o dinheiro justifica tudo, o lucro justifica tudo. Ou seja, o ser humano saiu do centro da conversa, saiu foi abarroado mesmo. Ninguém fala se a rapariga perdeu o seu modo de vida, o seu sustento, ganha-pão, não, etc. Não, ninguém, isso ela tem que se virar. Mas os tipos que têm rios de dinheiro e que para quem ela trabalhou durante anos, a deixarem-na cair é normal, faz parte. Ou seja, isto é tudo errado, não é? No sentido em que o dinheiro, só pelo dinheiro, justifica tudo. Não pode ser. Não pode ser. Alguma coisa vai bater muito mal. E, batendo mal, tu continuas a ter fé na humanidade? Sim, porque exatamente porque a humanidade é a humanidade e não este núcleo visível que nos tem andado aqui a nortear a todos, porque é como se nós aparecemos uns burritos que andam aqui com uma cenoura à frente, chamada redes sociais, sucesso, seguidores, casas muito boas, carros, e nós sem querer caímos por ali. E depois o medo é, mesmo que tu não sejas assim, mesmo que tenhas outras prioridades, tu pensas assim, mas eu também pertenço a este mundo porque a minha profissão é pública. Então, se eu não, até onde é que eu posso ir ou não ir? Porque se não fico sem trabalho, o que é que eu vou fazer? Olha, lembro-me de outra notícia lindíssima que li há uns tempos, que foi quando vi uma notícia que a Néla Deiras, que era uma das minhas cantoras favoritas, devo dizer, quando era mais jovem, estava a trabalhar na FNAC e dizia que nunca foi tão feliz. Isto sim interessa-me. Estava-me a lembrar de uma entrevista que vi ontem da Maria João Pires a dizer já não sou pianista e a dizer porquê e o que é que ela achava que nós tínhamos que voltar a saber. E ela diz uma frase incrível: nós temos que voltar a sobreviver. A aprender, temos que reaprender a sobreviver. Que é uma palavra horrível. Não ter ambição é horrível. A sobreviver é horrível. E andamos todos para aqui a falar como se fôssemos todos muito ricos e muito parecidos com as estrelas de Hollywood. E é ridículo isto, sinceramente, acho mesmo ridículo e pouco inteligente. E não vai fazer bem à saúde mental da maior parte das pessoas que estão aqui. Mas, felizmente, a humanidade, como te repito, a humanidade não é um grupo de pessoas que tem mais visibilidade. Aldina, com este Dona Paterna, vamos brindar a quê? Então vamos brindar à humanidade. É isso mesmo. É ao futuro, e à esperança. Muito obrigada por teres vindo a este Coltas e Vinho Verde. Obrigada eu, querido. Podcast aqui no Público com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a produção da Inês Bernardo, genérico de Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana. Coltas e Vinho Verde, com Inês Menezes.